Olá, pessoal. Começa aqui mais um bate-papo importante, uma conversa importante no momento do varejo, que é o seu momento. Está com a gente, então, o momento do varejo é de todos nós. Hoje estamos aqui, que você já conhece, com a Lúcia Bel Awad, com o Celso Amâncio, para que cada um traga um pouco do olhar que tem sobre alguns aspectos que envolvem o país, a economia do Brasil e, principalmente, o amanhã. Claro que aqui ninguém tem bola de cristal, então a gente vai tentar trazer alguns aspectos, né, e, principalmente, torcer favoravelmente para que tudo isso surta em bons resultados. Vacinas e, principalmente, que tudo isso traga bons resultados. A discussão é vasta, quando teremos, né, a população brasileira vacinada, se o auxílio emergencial deve ou não continuar, o resultado do varejo, que surpreendeu em muitos aspectos em 2020, será mantido em 2021. A gente torce, como eu disse aqui, favoravelmente para que tudo isso aconteça. Mas o tema vacinas está diretamente ligado a esses resultados. Inclusive, a Lúcia Bel Awad foi convidada para participar, para fazer algumas palestras, apresentações em entidades do mundo financeiro, justamente para trazer um pouco dessa realidade das vacinas em relação à economia do país. Lúcia, então, eu queria que você trouxesse já este quadro, né, da vacinação do Brasil, das opções que nós temos aqui no Brasil e, principalmente, como isso impacta na economia. Eu confesso para você que, obviamente, que não sou da ciência, mas tenho conversado com amigos, com parentes que moram fora. Por exemplo, em Israel, claro, um país muito menor, um país rico, muito menor, mas a população já está, né, bem avançada na segunda dose, e eles estão estudando a possibilidade de uma terceira dose da Pfizer, um laboratório, né, cuja vacina ainda não foi validado aqui pela Anvisa. Ou seja, se Israel já testou, já está aplicando lá, por que essa exigência tão grande aqui em relação ao Brasil? Estados Unidos já aprovou várias vacinas e nós aqui continuamos com a vacina, com a Coronavac e com a vacina de Oxford, ainda buscando, talvez, uma aprovação emergencial da vacina russa e tudo mais. Então, esse é o ponto da lentidão que a gente questiona aqui no país, né? Por que é que a Anvisa está demorando tanto para fazer algumas aprovações de vacinas que já estão amplamente aprovadas e sendo aplicadas na população mundial em países que são referências? Um exemplo, sem dúvida alguma, Israel. Lúcia, eu queria trazer, então, um pouco do seu olhar sobre esse aspecto. Olá, Elias, olá, Celso, e todos os ouvintes aqui que acompanham o nosso canal. Então, é uma situação ainda, né, que traz bastante insegurança, essa questão da pandemia. As vacinas agora começaram a ser disponibilizadas aqui no Brasil, estamos começando a vacinar a população, mas a gente observa que nós estamos ainda muito aquém em relação aos outros países, como você mesmo citou, Israel já imunizou quase 54% da população. Tá certo que Israel é um país muito pequeno, né? E o Brasil é um país gigantesco de dimensões continentais, mas a gente observa uma administração um pouquinho errada em relação à distribuição das vacinas, né? Aos acertos dos contratos com as indústrias farmacêuticas, com as provedoras dessas vacinas que não estão ainda no Brasil, né? Falta de ajustes, né, desses contratos, a parte da Anvisa também nessa demora de aprovação dessas vacinas e a entrada delas aqui no Brasil. Então, tudo isso está corroborando por um atraso imenso, né, do processo de imunização para todos nós brasileiros. E, infelizmente, acaba impactando na economia do nosso país, né? E a gente vem observando aí que essa pandemia já provocou, além de um grande número de mortes, né, um índice de desemprego altíssimo, né, elevou a desvalorização cambial, levou também a alta de preço dos alimentos, e agora, como nós estamos vendo, do combustível, né, e fez a inflação subir mais do que esperado, né, e só para piorar um pouquinho, houve o fim dos auxílios do governo, eles estão pensando em retomar isso, né, até para amenizar um pouquinho a situação, mas ainda estamos numa situação bastante de muita insegurança, né?
que a gente teria que estar numa velocidade de vacinação muito mais rápida para que a economia também possa retomar mais rapidamente, né? Enquanto a gente não tiver a situação da pandemia e da Covid-19 sob controle, né, a gente vai estar ainda com essas incertezas e isso repercute diretamente no mercado financeiro e na economia, né? E a gente vê isso acontecer claramente, que os países que estão conseguindo controlar a pandemia e o número de casos estão conseguindo retomar as atividades com maior sucesso, né? E automaticamente a economia também. E a gente precisava ter esse cenário acontecendo aqui no Brasil. Então, está previsto que isso aconteça com a chegada dessas vacinas, o Butantan e a Fiocruz produzindo essas vacinas em grande quantidade para começar a imunizar a população, porque, infelizmente, é a nossa única arma contra a Covid-19, são as vacinas, né? Então, a gente sabe que, de acordo com a projeção do PIB do Brasil, do Produto Interno, foi aquém no ano passado, né? Existe aí uma expectativa do PIB ser melhor esse ano e que a economia retome a uma velocidade maior, e isso vai impactar automaticamente no varejo, né? E a gente espera, com as vacinas em andamento e com a situação da pandemia em controle, a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível. Perfeito. Agora, com você, Celso, não vou ser tão bonzinho, não, hein? Lustra essa bola de cristal, é porque o Celso Amâncio é o nosso mestre do varejo aqui, no mercado financeiro. Celso, eu tenho, assim, muitos dos meus biografados, conversei com eles. Surpreendentemente, 2020 foi um ano histórico em nível de faturamento. Teve uma das empresas que 2019 foi o ano, né, com o maior faturamento da história, de mais de 40 anos, e 2020 empatou. Outras bateram os seus recordes, né, surpreendentemente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse aspecto da economia de 2020, né, que surpreendeu positivamente em alguns aspectos, negativamente em outros, que você pudesse trazer um pouco dessa retrospectiva. E também, como a Lúcia falou, do auxílio emergencial, já se puder trazer dentro disso, né, desse contexto, porque são 64 milhões de brasileiros que tiveram essa inclusão no auxílio emergencial, né, oferecido pelo governo. Agora se estuda uma retomada do auxílio emergencial, e o governo fez os seus cálculos ali, pelo menos 30 milhões, né, devem voltar para antigos planos, né, assistenciais, enquanto outros 30 milhões devem, talvez, receber um novo formato de auxílio emergencial. Então, queria que você trouxesse um pouco, né, talvez também como esse auxílio emergencial ajudou, né, no faturamento dessas empresas que tiveram resultados expressivos em 2020, e, principalmente, como que a gente deve tocar esse carro aqui nesse início de 2021. Muito bem, Elias. Adorei as colocações da Lúcia também, muito interessante, realmente esclarecedora, né? Na verdade, o varejo começou 2021 devendo, né? Por que devendo? Por causa das notícias, né? O que move o ser humano a ele realizar os seus sonhos, as suas vontades, são as boas notícias, são as boas perspectivas, né, que se tem, entendeu? Então, esses 2 últimos anos, realmente, eu diria que alguns segmentos do varejo tiveram um sucesso, eu diria que muito acima do que se esperava. Inclusive, até os próprios empresários acabaram tendo, até como surpresa, os resultados, né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu entendo que quem realmente entendeu, né, a situação, quem entendeu o que o mercado necessitava naquele momento, quem entendeu o que o seu cliente, o seu freguês necessitava, ele realmente teve um sucesso muito grande. Vamos dizer supermercado. Eu lembro que no segundo dia que foi anunciado o auxílio emergencial, vários mercados colocaram faixas, sabe, convidando as pessoas para irem consumir. Aqui o seu auxílio emergencial é muito bem-vindo.
sabe? Olha. Percebe? Então, criatividade, entendeu? Então, esse tipo de empresário, ele não dormiu à noite. Eu lembro que na Casa Bahia, quando tinha as crises, o seu Samuel não dormia. Ele pensava o dia seguinte. Eu lembro que teve um desses planos, só para ilustrar um pouquinho, Importante. teve um desses planos que nós amanhecemos sem ninguém saber qual seria a taxa de juros que seria no mercado. Então todo mundo parou, tá? E ele me chamou e falou: Celso, nós vamos cobrar 7%. Eu falei: nossa, mas por que esse número? É cabalístico, né, seu Samuel? Eu ainda brinquei com ele, né? Ele falou: não, sabe por quê? Porque o banco vai cobrar isso do mercado e nós já vamos sair, saímos na frente. Nós nunca vendemos tanto, e eu lembro que nós fizemos um plano de 7 pagamentos, sabe? E aquilo foi uma semana, a primeira semana nós não dávamos conta de atendimento, né, porque ele entrou já o João Elias, na época, sabe, muito preciso, né? Já entrou com uma... É isso, do marketing, da Interjob, ele já entrou com uma propaganda muito forte, sabe? Venha para Casa Bahia. Entendeu? Nós estamos... eu lembro que teve loja que não levantou a porta, porque não sabia como ia vender. E nós sabíamos. Nós sabíamos. Então, eu acredito que esse espírito, sabe, essa coragem, essa visão, sabe, sem medo de arriscar, sabe, não precisa ter medo, não é que não precisa, não se deve ter medo, porque você tem o quê? Você tem o que o cliente precisa. Sabe? E o cliente está com dinheiro no bolso. Imagina que situação mais maravilhosa que essa. Você tem o que o cliente precisa. E ele tinha... Aí, mas só R$600? Qual é o ticket médio da empresa? Tem empresas grandes que o ticket médio é R$300. É metade do que ele tem no bolso. Percebe? Então, quem soube aproveitar esse momento, realmente o balanço no final do ano foi maravilhoso. Sabe, admitiu centenas de funcionários, sabe, teve até problema para admitir a equipe, formar a equipe, ampliou-se. O que a gente mais viu o ano de 2020 foram estabelecimentos sendo reformados, sabe, sendo melhorados, sendo readequados, as pessoas se informatizando, melhorando seus equipamentos, sabe, melhorando a sua fachada. Pode reparar, o ano de 2020 foi um ano realmente de investimento, e quando o teu cliente, quando o consumidor passa em frente ao teu estabelecimento e vê que você está investindo, ele tem coragem, sabe, de investir em você. Porque eu estou comprando, eu estou investindo nas coisas que eu preciso, sabe? Então, o auxílio emergencial, não tenho dúvida nenhuma de que ele foi um grande alavancador, sabe? Do sucesso de quem nós estamos nos referindo aqui. Você, Elias, muito bem se referiu também. Uma outra vertente que eu achei e realmente me surpreendeu foi a questão da inadimplência. Eu achava que a inadimplência, no primeiro momento, falei, meu Deus, essas pessoas vão sair comprando, né, sem nenhuma educação financeira, então ele tem o dinheiro no bolso, ele vai... Na verdade, muitos foram pagar as dívidas atrasadas. Sabe, e isso foi uma coisa sensacional. E para o mercado, para o varejo, a pessoa com o nome limpo, sabe, ele tem a chave para ele fazer as compras que ele realmente necessitar. Então, da estima, o nome Celso? limpo... Além da estima dele, né? Exatamente. A cidadania, né? É verdade, claro. Sabe? A cidadania que ele tem, em ele ter um nome limpo. E, na verdade, houveram acertadamente algumas promoções sensacionais, que você chegava a ter 90% de desconto, sabe, na sua dívida principal. Você tinha 90%. Então, muitas pessoas aproveitaram esse momento. E veja bem, e não foi nenhum prejuízo
para quem estava nessa campanha, porque ele tinha 100% perdido. Ele passou a ter 90%. Ele ganhou 10%. Ele não perdeu 90%, ele ganhou 10%. Tem que saber fazer essa conta no mercado, sabe? Ele ganhou 10%. E, principalmente, além dele ganhar 10%, ele ganhou a simpatia daquela pessoa voltar a comprar com ele. Então, essa é a roda do varejo, essa é a roda do mercado. Não vou dizer que é o segredo, que não tem segredo, sabe? O segredo é você atender bem, sabe? O segredo é você ter empatia, entendeu? O segredo é você ter uma mercadoria de qualidade para entregar para a pessoa no dia que você marcou, você dá um pós-venda para ele, você dá uma entrega com respeito, não largar a mercadoria na casa do vizinho, sabe? Então, tudo isso aí, ele acabou trazendo esse sucesso que nós estamos nos referindo aqui. Não vamos falar de fracasso, porque nós não queremos notícias ruins, nós precisamos levar notícias boas. Teve segmento que sofreram muito, realmente, bares e restaurantes, eventos, então, eu tenho amigos que têm empresa de casamento, sabe? Está parado há 1 ano e meio já, sabe? E é assim, né? Imagina o casamento, não é uma coisa importante? É uma coisa que a gente fica a vida inteira ensaiando aquilo e, de repente, vem uma situação dessa e você fala, puxa, estou impedido de fazer. Ou então eu vou casar, vai eu, minha mulher e o sacerdote ou o juiz, né? E acabou, né? Porque não pode, percebe? Então, esse segmento foi um dos segmentos muito mais afetados, né, que teve. Agora, nós precisamos aprender, de tudo isso aí, nós precisamos aprender algumas lições, sabe? Então eu vejo às vezes as pessoas dizendo, não, nós vamos sair disso aí melhores. Não sei, sabe? O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Eu gosto muito de gente. O ser humano, para mim, é sensacional. A coisa, nossa, sensacional. E tem que ser preservado, sabe? Tem que ser, eu diria que tem que ser exaltado. Né? O ser humano ele tem que ser exaltado, porque são nossos semelhantes. Né? E, infelizmente, o cuidado com essa peça que caminha aqui nesse nosso planeta, às vezes ele não tem aquela importância tão grande, muitas vezes até por causa da ganância, muitas vezes até por causa dos protocolos, né? Sabe? Não, mas espera um pouquinho, tem o protocolo, nós temos que passar, entendeu? Então, a pessoa é treinada, isso me preocupa demais, sabe? Eu estava falando até de uma ocorrência, né? De repente você chega num pronto-socorro, primeiro você tem que preencher tudo aquilo lá, e antigamente você tinha que dar um cheque caução para ver o que aconteceu com a pessoa. Você imagina, aí você ia falar, não, mas esse é o protocolo. Que protocolo? Que negócio é esse? O protocolo é a vida. Salvar a vida. Primeiro a vida. Não é mesmo? E primeiro o atendimento, sabe? De repente, se a pessoa foi no seu estabelecimento ou procurar ter uma prestação de serviço, se naquele momento você não tinha para satisfazer ou para oferecer, você deixava. É a mesma coisa que jogo de sinuca, né? Se você não conseguir matar a bola, pelo menos prepara para outra. Se você não conseguir fazer aquela venda naquele momento, você deixa a outra preparada. Olha, o senhor pode passar aqui a semana que vem que eu vou ter o prazer de atender o senhor da forma que o senhor precisa e tal. Então, quem tomou esse cuidado, sabe? Quem estava... E muita gente mudou de negócio também, né? Muita gente não ficou parada. Né, Celso? Isso, não é mesmo, Luciano? Reinventou. Essa é a palavra-chave. E o brasileiro, ele tem essa capacidade de se reinventar e aproveitar da crise uma oportunidade, né? Assim como muitas empresas do varejo, né, que acabaram migrando para o e-commerce, para o mercado digital, e conseguiram resultados extraordinários, né? Como a Magazine Luiza, a Van, por exemplo, né? Que teve um faturamento aí na pandemia de 10 bilhões, né? E ainda pretende colocar a empresa aberta para a Bolsa de Valores, né? Então, assim,
oportunidades tem. E a gente viu que muitas empresas acabaram se reinventando, né? Acabaram reformulando o seu negócio, o seu comércio, né? Trazendo para o online, face a esse cenário da pandemia, né? Das pessoas terem que ficar nas suas casas, não poderem sair, não poderem estar com contato físico, né? Com as pessoas. Então, tiveram que se reinventar. E aqueles que souberam aproveitar essa oportunidade saíram ganhando e saíram na frente, né? Então, Lúcia e Elias, eu vou falar uma revelação para vocês, tá bom? Aliás, é uma delícia, né? A gente conversar essas coisas. Eu sou fã do brasileiro. Eu sou fã incondicional dos brasileiros. Incondicional. Por quê? Pela criatividade, pela coragem. Sabe, não importa o título que a pessoa tem, se ele precisar vender coxinha, ele vai vender coxinha. Para criar os filhos dele e honrar as contas dele. Sabe? Ele vai trabalhar numa profissão que não tem nada a ver com a dele, mas ele entende que aquilo é passageiro, sabe? E eu sempre digo, que situação que é essa? Nós estamos no meio de um maremoto e o nosso barco está no meio do oceano. Eu só tenho que me manter em cima do barco. Percebe? É isso que eu preciso, sobreviver àquilo lá, porque aquilo vai passar. Nós estamos no meio do maremoto e é assim que eu vejo. E eu estou hiper amarrado lá no barco para aguentar, porque me dá uma nova oportunidade que vai ser assim. Agora, tem gente que está dentro do barco e viu um furo lá e está entrando água no barco e ele faz que não viu. Entendeu? Ele não entende que ele vai afundar também. Então, isso aí, principalmente em treinamento de conscientização de equipe. Sabe? Porque se o barco tiver um furo no atendimento, sabe? Na presteza, sabe? Na honestidade, você tem que não é só parecer honesto, você tem que ser honesto, porque você não consegue enganar por muito tempo. Eu sou muito fã do brasileiro, sabe? Eu sou fã do camelô, para mim é o maior vendedor que tem, né? Ele está vendendo aqui, sei lá, sorvete, entendeu? De repente começa a chover, ele aparece com um guarda-chuva para vender. 5 minutos ele mudou, sabe? Então, vendedor de sapato, eu tenho uma admiração. Para mim, os melhores vendedores que tem é o de sapato. Ele não tem preguiça. Quando você vai na loja, Lúcia, imagina, você experimenta 10 pares de sapato ou mais, você compra porque você fica com vergonha. Você já foi com a Lúcia na loja? Você já foi com a Lúcia na loja? Não, não fui. É assim mesmo. Pois é. Percebe? Então, isso aí tudo é empatia, sabe? Demonstrar que você gosta daquela pessoa que está lá, entendeu? Que você, mesmo não conhecendo ela profundamente, mas se você entendeu que ela é um semelhante seu, que ela está ali e que você tem a oportunidade de ajudá-la, você vai ganhar o jogo. Então, esse mercado que ganhou o jogo, sabe? Porque não adianta, eu sempre comentei que você pode ter um excelente marketing na sua empresa. O excelente, gastar 3, 4, 5% do seu faturamento e investir em marketing. Aí você traz o teu cliente na loja, chega lá, tem gente que não está preparada para sorrir, não está preparada para dizer um bom dia. Não é dizer, desejar, porque dizer é fácil, né? Dia, entendeu? É desejar um bom dia, porque a gente percebe, né? Quando alguém deseja para a gente, né? Um bom dia, ou então fala bom dia, percebe? Então, precisa ter, quer dizer, precisa não, né? Tem se você quiser. Se você quiser ter sucesso, eu faria. Teria minha equipe muito bem treinada em agradecer dele ter vindo. Porque custou muito caro você colocar ele dentro do seu estabelecimento. Como que você vai ter alguém lá mal-humorado, mal amado, sabe? Sem saber o que ele está fazendo nesse mundo? Se o cara não está preparado, ele vai... todo o dinheiro que você investiu, você perdeu, entendeu? É verdade. Então, e até pegando um gancho disso que você está falando, só para não perder... a questão da experiência do cliente é tudo, né? Então, ganha no varejo, no comércio, aquela pessoa
que entregar a melhor experiência, quer seja ela digital, quer seja ela presencial, no comércio, né, de rua. E o que vale é a fidelização, é a experiência do cliente. Então, se a experiência foi boa, ele vai voltar, né, Celso? Ele vai procurar aquele estabelecimento, tanto no mundo digital, tanto online, como presencial, né? E o que a gente tem observado é que, como muitas empresas migraram para essas plataformas digitais, para o e-commerce, né? Muitas delas começaram a utilizar chatbot, né? Aquele robozinho que fica, e aí, posso te ajudar? O que você precisa, né? Utilizando machine learning também, né? Mas o que acontece é que começaram a surgir problemas em relação ao atendimento, né? Porque o robô nunca vai substituir um atendimento de uma pessoa presencial, né? Então, é aquela coisa de você experimentar, da pessoa ser simpática, né? De gerar essa empatia, de apresentar vários produtos, né? E aí sim é que você vai ter a sua venda fidelizada. E o que a gente não vem observando, né? Mesmo com todo o ferramental digital, tecnológico das empresas hoje, a gente não tem essa questão do atendimento humanizado, né? E isso é um grande desafio hoje. Com toda essa força, desculpa, Elias, mas com toda essa força, né, que hoje tem a www, né, a internet e todas essas coisas, que é realmente necessário na nossa vida. Olha aqui, nós estamos utilizando agora. É necessário, é muito necessário, mas é muito triste você receber uma resposta assim, não entendi a tua pergunta. Percebe? Então você fala, meu Deus do céu. Né? E tem uns tão perfeitos que às vezes você pensa que é uma mulher que está do lado de lá, entendeu? Então, mas é necessário, mas tem que aprimorar, sabe? Tem que aprimorar. Esse segundo momento que é da empatia, do atendimento, da satisfação, sabe? E também da realização, sabe? Na verdade, eu lembro na Casa Bahia, eu adorava conversar com o cliente, pegar na mão, sabe, essas coisas assim, e a gente conversava de tudo, né? E eu já sabia, né? Porque eu comecei lá, eu era informante. Eu entrava na casa, eu pedia um copo d'água só para ver xeretal que tinha lá dentro da casa, para ver se ela tinha condições de comprar aquilo que ela estava comprando. Pedia um copo d'água, alguma coisa, né? Mas nunca ninguém me convidou para almoçar, você imagina? Ficava no copo d'água mesmo, né? Mas eu olhava a casa, tudo. E normalmente, aonde estava o carnezinho da Casa Bahia? Em cima da mercadoria que ela comprou. Olha. Se ela comprou um televisor, ainda era de tubo, né? O carnê estava em cima, para não esquecer de pagar. Olha. Eu perguntava, nossa, por que o carnê está aí? Não, para eu não esquecer de pagar. Em cima do refrigerador, entendeu? Outra coisa, eles tinham, olha, parece romance isso, né? Eles tinham prazer, sabe, de mostrar o carnê para os vizinhos. Eles levavam o carnê na bolsa para mostrar, olha, já paguei metade, entendeu? Então, essas coisas que eu estou falando, Celso, você está muito demodé, você está falando coisa de 20, 30 anos atrás. Espera um pouquinho, essas pessoas estão aqui ainda. Nós tivemos 64 a 67 milhões de invisíveis. Eu estou falando dessas pessoas, sabe? Essas pessoas que ninguém ia buscá-las. Entendeu? Essas pessoas que passavam na frente da loja e falavam, nossa, eu não posso entrar aqui, sabe? Se a loja tivesse um chão mais bonito, percebeu? Então, e aí? Resgatou-se, essas pessoas apareceram, e agora? Nós temos que dar crédito para elas, nós temos que dar confiança para elas, sabe? Porque nós vamos sair desse maremoto. E o que nós vamos precisar? De emprego e renda. Exatamente. Olha, 220 milhões de boca para comer nesse país maravilhoso que nós vivemos, sabe? Que tem um monte de coisa enterrada na terra que nós ainda não, nós já descobrimos, e principalmente lá fora já descobriu também, entendeu? Mas que nós ainda tem lá como reserva.
Percebe? Nós, nesse país, aqui no prédio que eu moro, nós temos uma horta. Olha. Você imagina? Nós temos uma horta comunitária aqui. Percebe? Então é um país sensacional. Eu já eu tive a oportunidade de ir para Israel e passear por tudo lá e ver aquela agricultura dele. Sinceridade, eu me emocionei. Eu falei, não, eu não acredito. Numa terra tão árida dessa, frutas maravilhosas, sabe? Plantações assim, um verde no meio do nada, sabe? Inclusive, muitas casas naquele deserto não tem janela, né? Não tem. Eu falo, nossa, e muitas sem telhado também, entendeu? E eu não entendia. Então, aí você citou lá o país Israel, certo? Na verdade, é uma cultura diferente, eles tiveram um sofrimento diferente do nosso. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é sensacional. Nós não tivemos 0,001% da dificuldade que muitos países, muitos irmãos nossos tiveram nesse mundo. Nós temos tudo para dar certo, nós temos tudo para ser feliz. E nós somos trabalhadores, por isso que eu acredito no Brasil. Independente de toda essa politização, de salva-vida, eu salvei uma mais que você, sabe? Eu fiz isso. Gente, não é bem assim. O brasileiro, nós precisamos tomar cuidado com ele. Não cuidado com ele, cuidado dele. Passar um cuidado para ele. E nós podemos resolver o problema do Brasil, e eu diria até do mundo, sabe? Porque aqui a gente tem o que o ser humano precisa, desde a idade da pedra, que eles saíam para caçar, eles precisavam só de uma coisa, comida. E nós temos aqui comida sobrando. Se você vai num final de feira, você vê o que eles jogam fora, dava para alimentar centenas de pessoas. Percebeu? Então, a nossa sobrevivência está garantida. Nós precisamos, talvez, fazer uma limpeza de alma, sabe, para ser feliz. Pois é. Tantos aspectos que a Lúcia Abel Awad trouxe, que o Celso Amâncio trouxe, eu vou apresentar 3 deles para a gente encerrar, então, essa nossa conversa. Primeira experiência que a Lúcia trouxe. A experiência é muito importante. E não adianta acertar na primeira experiência do cliente, porque se a segunda não for boa, acaba por aí. É um exercício constante. Toda vez, seja na loja virtual, na loja física, né? Desde o estacionamento, já tem que ser uma coisa bem pensada, bem programada, já tem que ter um atendimento de qualidade. Começa ali. Também o primeiro clique no teu site também começa ali. Esse é o início do atendimento. Então, pessoal, preze muito para que essa experiência do seu cliente seja a melhor e que a próxima surpreenda ainda mais, porque é isso que ele quer. Ele não quer se decepcionar com a experiência. Ele quer automaticamente se vangloriar. Falar, olha, eu fui lá, entrei, comprei e saí muito bem atendido. Segundo ponto que o Celso trouxe, brilhante, 220 milhões de brasileiros aqui. O país é autossuficiente, é país ainda em crescimento. Olha, um dos meus biografados tem uma empresa de ar-condicionado, parece que hoje nem 20% do mercado, né? Em torno de 25% do mercado foi explorado até agora em nível de ar-condicionado. Olha o mercado que se tem daqui para frente ainda para crescer num país de 220 milhões de habitantes. E o último aspecto, também envolvendo o que a Lúcia e o Celso disseram, é o seguinte, pessoal, se você não gosta de gente, o varejo não é a sua casa. O varejo é o lugar de quem gosta e preza por gente. Então é isso, pessoal. Muito bem, Celso, Lúcia, um espetáculo aqui, ouvir o que vocês passaram. E, pessoal, obrigado pela companhia. Até o próximo Momento do Varejo. Tchau. Tchau. Abraço.